Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Link e hoje converso com Michel Fará sobre gestão privada de espaços públicos. De São Paulo, Michel é formado em administração pela FAAP e fundou a Fará Service em 1986, aos 19 anos. A empresa é responsável pela administração de mais de 20 milhões de metros quadrados de área urbana em mais de 5 mil praças pelo país. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Seja bem-vindo, Michel Fará. Vamos falar um pouco sobre a gestão privada de espaços públicos, né? Então, eu quis trazer esse tema porque muita gente não sabe, mas boa parte dos espaços públicos de São Paulo, espaços relevantes, né, parques relevantes, e não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, são geridos e mantidos por empresas privadas. E a Fará Service enfim, eu não conheço a fundo esse mercado, mas eu imagino que seja a maior dessas empresas. Então, Michel, vamos abrir a nossa conversa de hoje explicando para os ouvintes o que faz a Fará Service, né, qual que é o escopo da atuação e exemplificando aí com alguns projetos de vocês em São Paulo. Tá bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ling. Estou muito satisfeito em estar participando do Caos Planejado. Eu já venho acompanhando há algum tempinho. Tinha uma vontade danada de falar com vocês aí e fui convidado. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí participando. Eu realmente fundei a Fará Service em 1986, né, entendendo de ter nascido homem branco privilegiado, né, e ter toda essa facilidade, e aí todo o nosso entorno, né, sempre muito mal planejado, construído, né, e aí você viaja e tem toda aquela percepção, né, do que é uma cidade organizada. Eu quis trazer isso aqui para o Brasil. Então, com 18 para 19 anos, eu comecei a arrumar as ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Em 86, a gente faz uma grande obra ali na cidade de Jardim, 9 de Julho, Tajurás, né, que a gente cuida até hoje. Na 9 de Julho, por exemplo, a grande maioria daquelas árvores pau-ferro que estão lá, fui eu junto com a minha mãe que acabamos plantando. E naquele momento eu percebi a importância que uma planta, que uma flor tem, né, de agregar as pessoas, né? Então, por isso que eu escolhi o nome da empresa de service, né? Então, é Fará Service, que a gente gosta de servir e fazer isso. E ao longo desses 38 anos, a gente ajudou a contribuir em quase todas as parcerias, né, de termos de cooperação, onde a empresa privada ela contribui com a população e com o governo. Então, para resumir um pouquinho o que a gente faz, a gente traz, né, benefícios, primeiro à população, né, e depois aos entes públicos, a custo zero, e aí a gente busca patrocinadores para apoiar a gente, né, e ser o patrono dessas benfeitorias. Então, a gente começou lá atrás, em 86, fazendo jardins, né, que era uma coisa muito mais perceptível nessa questão, né, do que o verde te traz de benefício, e aí depois foi evoluindo. Então, eu me lembro que nessa época eu entendi o que servia a intersecção, né, então aqueles 3 ou 2 círculos, né, o que dava no meio. Então, a gente começou trazendo, né, numa pesquisa, o que a população precisava, depois o que o governo precisava, o que dava de intersecção, a gente criava os projetos e levava para a iniciativa privada, porque sempre era muito mais fácil quando você tinha o apoio da população e do governo. Logo depois, com o avanço aí dos anos do nosso conhecimento, a gente começou a abranger, né, coisas que estavam fora dessa intersecção e tentar trazer para tornar quase uma eclipse, né, solar. Então, obviamente, a gente não é uma eclipse total, mas a gente tenta trazer, né, tudo isso. E o que a Fará faz é o que a gente chama de responsabilidade social. E o final da responsabilidade social é a multiplicação.
Então, 100% dos projetos que a gente faz, nenhum é patenteado, porque quando você patenteia, só você pode executar, né? Então, a grande maioria do que a gente faz aqui, a gente deixa aberto para, se tiver outros multiplicadores, pouco importa se ele vai ser um concorrente ou não, que ele contribua. A cidade é muito grande, o país é gigante, o mundo é muito grande, né? E a gente precisa de muita gente para estar ajudando nessa questão. O maior faturamento de uma Votorantim não são as empresas empreiteiras grandes, é todo aquele micro pessoas que compram 2, 3, 5, 10 sacos de cimento todo dia. Isso que é o grande ponto, e é isso que a gente tem que entender, e é isso que hoje, em 2024, eu venho discutindo, né? Essas regras que a gente está transformando de sequestro de carbono, biodiversidade, financiamentos públicos para manter florestas de pé, ela ainda é uma questão muito para as grandes corporações. O que a gente tem que trazer isso é para o micro, né? Esse é o que vai fazer a transformação, e a Fará sempre se preocupou com isso. Hoje, debaixo da nossa rede aqui, a gente tem aproximadamente 120 milhões de metros quadrados no Brasil, que a gente cuida a custo zero para a população e a custo zero para o governo, né? Talvez seja a maior arena a céu aberto do mundo, né? Não existe, desde quando a gente fomentou em 86 até hoje, e infelizmente são poucas empresas ainda que estão fazendo, são poucas áreas no mundo que fazem isso, né? E ainda muito porque a gente ainda vive num mundo de o cara que dá, ele quer ter o retorno rapidamente, né? E apesar do retorno ser muito potente, né, de você ajudar as pessoas, o retorno financeiro ele é muito longo, muito a longo prazo, né? Isso que a gente tenta quebrar um pouco essa barreira. Então, para te resumir, Ling, é isso, né? A gente cuida da cidade, nosso primeiro foco são as pessoas, e aí a gente traz iniciativa privada para nos ajudar a financiar tudo isso. Não, é muito interessante. No material que você me mandou com um pouco da história da empresa, né? Tinha ali também, desses 120 milhões, 20 milhões de metros quadrados em área urbana, é isso? Mais de 5.000 praças e 300 equipamentos espalhados pelo país, né? E ali aparece também um time multidisciplinar de mais de 200 pessoas. Só para ter uma ideia, assim, 200 pessoas, imagino que seja um corporativo. Deve ter muita gente trabalhando com jardinagem, gente na ponta. Não sei como é que vocês contabilizam isso, porque deve ser milhares de pessoas. Esse release eu acabei esquecendo de atualizar, até fiquei com um pouquinho de preguiça. Hoje a gente está com mais ou menos 450 colaboradores, né? Que são entre jardineiros, piscineiros, né? Porque a gente acaba limpando fontes, né? Eletricistas, e aí você tem toda a parte de escritório, né? Que são advogados, engenheiros, que ficam mais em solo. Mas a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, né? Duas coisas que é importante dizer. Quando eu fundei a Fará em 86, o mundo era muito machista, né? Muito homofóbico, e a gente foi tendo muitas barreiras nas empresas, né? Porque quando você chegava para conversar de assuntos de florzinha, de verde, a gente sempre era escanteado, e quem nos atendia sempre ou era o RH e o marketing, que naquela época, felizmente para nós, era basicamente feminino, né? E a gente foi crescendo justamente quando a gente encontrando as mulheres dentro da empresa, a gente ia conseguindo caminhos para crescer. E conforme as mulheres foram assumindo mais áreas, né, que são todas importantes, a gente também foi avançando mais. A gente já chegou lá atrás, em 1989, eu tive um financeiro que falou que não ia fazer um contrato de florzinha, porque isso não era contrato para ele, não tinha estudado para fazer contrato né, tão feminino. Então, hoje, 70% dos nossos líderes na Fará são mulheres. A nossa diretora operacional, a nossa rede, né, operacional, que cuida de aproximadamente 400 pessoas na rua, é uma mulher, né? A nossa área de mídia digital é mulher. Acho que homem aqui a gente só tem na área financeira, que a gente tem ainda, né, um ser masculino nessa questão. Para a grande maioria
tudo são as mulheres que nos ajudaram a construir tudo isso, né? Então, a gente tem 3 princípios básicos, né? Três missões aqui, né? Não gentrificação. Então, a gente entende, quando a gente entra em uma área para reurbanizar, a nossa maior preocupação é a não gentrificação. O que é não gentrificação, para alguns que talvez não conheçam essa palavra? É você não elitizar essas áreas, né? É você não expulsar a grande maioria das pessoas que utilizavam essa área. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né, em relação a essa gentrificação, que ela pode se dar de 3 maneiras, né? Em preço, então você põe um ingresso caro, alguma coisa assim, comportamento, né, como você se comporta lá dentro, ou vestimento. Então, as nossas áreas sempre são muito bem equilibradas para que você possa adentrar de qualquer maneira. Hoje, são 5,5 milhões de pessoas que eles utilizam os nossos espaços todos os dias, né? Então, ou é numa academia de ginástica, ou numa praça, ou é num parquinho, ou é num parque, ou é numa calçada que a gente fez guia rebaixada para pessoas com deficiência, né? Porque quando eu falei, a gente começou basicamente com jardim, e depois a gente foi evoluindo para recuperação de monumentos, a gente foi evoluindo para fazer guia rebaixada para pessoas com deficiência, a gente foi a primeira empresa privada a estar fazendo rampas, né, na cidade de São Paulo, para que pessoas com necessidades especiais, que é quando você quebrou uma perna, ou está com um carrinho de bebê, ou está com uma muleta, né, e para pessoas com deficiência possam transitar livremente, né? Então, essa é a nossa primeira meta. A segunda missão é segurança das mulheres. Então, todo ambiente que a gente entra, a gente estuda para ver se tem a luz adequada, se não tem nenhuma quina que possa dar algum abrigo a alguma pessoa, para a mulher não sofrer nenhum tipo de agressão, e o tratamento que a gente dá. E a terceira, mas não é 1, 2, 3, né, são projetos de equidade, né? Então, por exemplo, na ciclovia, tem empresas como marcas que pagam para estar lá dentro, e pessoas que são da comunidade ou que não têm recursos, que a gente convida gratuitamente para ele estar lá dentro e faz esse mix para ele poder ter a mesma chance, né, de ter a igualdade. Porque antes da gente falar em igualdade em países como o nosso, da América Latina, a gente tem que falar de equidade. E é isso que a gente prega. Então, não gentrificação, segurança das mulheres e equidade nos projetos. Muito bom. Michel, vamos voltar um pouco no tempo, né? Me chamou a atenção, né, na história da Fará, esse episódio, né, de quando você tinha de 18 para 19 anos, né, bastante jovem, e esse modelo, digamos assim, né, de termos de cooperação. Hoje existe essa cultura, eu diria que no Brasil inteiro, de adoção de praças, né, por entidades privadas. Então, conta um pouco sobre como era esse cenário nos anos 80, né? Esses termos de cooperação já existiam, já havia essa cultura, essa prática de manutenção privada de espaços públicos, né? Quando começou isso? E também, né, quem foi esse primeiro adotante, né? Quem foi esse primeiro cliente? Foi na 9 de julho que você comentou isso? Né, só por curiosidade, assim, para saber como começou essa trajetória. Vamos lá, em 86, o Gênio Quadros, que era o prefeito, ele chamou a nossa família para ajudar a arrumar um canteiro. A minha mãe, toda metida jardineira, artista, né? Então, ela ajudou a prefeitura a cuidar desses canteiros. Eles precisavam fazer uma reforma nas alças da cidade de Jardim, e aí a gente acabou aproveitando e fazendo 9 de julho, Cidade Jardim e Itajurás, e Oscar Americano, né, que era uma linha reta até ali a Paulista. E naquela época foi levantado que existia um tal de termo de cooperação, que foi feito em 1984, né, quando o prefeito era o Mário Covas, só que ninguém tinha utilizado. Então a gente assina, então a Fará Service foi a primeira, na realidade lá era a Fará Invest, né, que era uma empresa de investimento que a minha família tinha, que meu pai que tocava, e ela foi a primeira a assinar o primeiro termo de cooperação na cidade de São Paulo em 86. E quando eu passei a olhar esse negócio, falar, puxa vida, isso é o que eu quero fazer na minha vida, o meu primeiro cliente foi a Mitsubishi, que na época o diretor de marketing lá era um grande amigo meu, que era o Marcelo Loureiro. Na realidade ele não era diretor de marketing, ele era o diretor geral da Mitsubishi Usados,
E eu levei para ele porque a Brabus era ali na Avenida Cidade Jardim. Então eu brinco, foi a primeira brincadeirinha que eu falei, ó, puxa, vamos colocar as flores vermelhas, que aí combina com a marca, e aí você cuida aqui da avenida, vai ser bacana, que é o caminho que vocês fazem todo dia para vir, vai deixar mais agradável, as pessoas vão gostar, vão parar aqui para comprar, para privilegiar aí o que vocês estão fazendo, obviamente muito empiricamente, né, porque não existia pesquisa para isso. Então, a primeira empresa a assinar um termo de cooperação no país foi a Fará, e a segunda, mas como já cliente, a Mitsubishi. Né? E de lá para cá, hoje a gente já teve mais de 1.200 clientes. Hoje, ativos são mais de 150 clientes ativos, né? Fazendo esse tipo de parceria, de diversas, né? Desde monumentos a estações de ginástica e praças. Então, acho que está respondida a sua pergunta. Uhum. E aí, a partir daí, você mesmo começou a ir atrás de novos clientes e assim, pelo menos lá atrás, como era esse, chamar aqui de processo de convencimento, né? Era mais ou menos nessa mesma linha de, puxa, vamos deixar o entorno do seu estabelecimento mais agradável, né? E aí conta um pouco sobre como essa narrativa, digamos assim, né? Como isso evoluiu ao longo dos anos, né? Se hoje essas empresas vão atrás de você, né? Se os incentivos mudaram para cuidado do espaço público, né? E quais são os caminhos de avançar nesses projetos hoje em dia? Eu comecei a empresa com 3 funcionários, né? Então, que eles continuam até hoje comigo, né? Hoje um é o líder, né, da jardinagem, junto com o líder do lixo, né, meu segundo funcionário, depois o quarto funcionário, ele recolhia lixo, né, e a gente começou a reparar que chegava na segunda-feira, depois de todo um convencimento do cara gastar dinheiro com planta, né, porque geralmente, eu venho discutindo muito com os paisagistas hoje, né, você constrói uma casa, você dá muito mais valor para o concreto, né, e para os móveis que estão lá dentro do que para o jardim, né, então sempre é o último, né, você constrói a casa, você destrói o jardim, depois você decora, e no final você vai fazer o jardim. Na cidade é a mesma coisa, o jardim sempre é o último, né? Então você vai fazer uma obra, né? O cara joga o resto da obra em cima do canteiro, que ele acha que isso vai ajudar a adubar a terra, ele joga o asfalto, aí depois não tem problema que ele vai lá, arranca e planta a grama de novo, planta a árvore de novo, mas isso acaba prejudicando o microclima, né? O microvida que existe naquela região quando você faz uma agressão dessa. Então, basicamente, no começo era o convencimento mesmo. Então, batia na porta, falava, olha, farmácia, você tem aqui na frente da sua... Pô, o jardim tá feio, né? Você não quer arrumar? Aí eu que ia no Ceasa comprar planta junto com o jardineiro que está hoje comigo, eu que desenhava a placa. Na época, a nota fiscal você fazia digitalmente, não existia computador, né? Eu me lembro que eu estudei na Filadélfia, em 88, a minha tese foi o início do computador na vida das pessoas, né? Então, ainda não tinha 88, era tudo no papel e caneta, né? Então, a gente acabava fazendo tudo aqui, né? Desde plantar, comprar, executar, que isso dá para mim hoje, né, pessoalmente, uma facilidade muito grande de gerir o nosso negócio, né? E o começo, o processo era muito simples, era um papel mimeografado, que a grande maioria de vocês que estão aí não vão saber o que era um papel com cheiro de álcool, né, que ficava azul, que você mexia uma manivela e ele fazia um carbono e tirava uma cópia de um papel, e aí ele vinha com os papéis, com as linhas em branco. Então, eu, Michel Fará, ou eu, Padaria São José, né, quero adotar a avenida, aí você preenchia a Avenida Brasil, quero botar 50 placas, 10 placas, 3 placas, e aí era facilmente assinado. Em 96, isso muda, né, o Ministério Público questiona por que não era colocado num diário oficial para dar publicidade, outras pessoas que queriam também adotar aquela área poder se expor, né, ou dizer, e aí desde 96 cria-se, né, publicado no diário oficial,
tem um prazo, né, para ser publicado. Então, fala, essa empresa quer adotar essa área e tem um prazo de 5 dias, às vezes 10, 15, dependendo do que você vai fazer, e depois desse prazo, né, se ninguém se manifestou, é assinado o termo de cooperação com aquela empresa, ou se alguém se manifestou, a prefeitura cria um comitê e eles analisam quem dá mais benfeitoria, ele acaba levando o processo. Em 2020, 19, 20, 21, a prefeitura digitaliza todo esse processo. Então, hoje é muito mais fácil, Camilo. Você entra num portal, você vê a praça que está adotada, você não precisa nem se dirigir mais à sua prefeitura. Então, o processo cada vez é mais fácil. A beleza do termo de cooperação é que não tem tanta burocracia. O morador em situação de rua, ele pode adotar. Então, toda vez que eu ou a Fará pudemos participar junto com os governantes, de contribuir, em vez de ir dificultando, né, que é o que a grande maioria das licitações fazem, né, então você tem que ter 50 caminhões, tem que já ter feito, sei lá, 50 jardins, tem que ter não sei o que, aí você vai criando um monte de barreira que só 2, 3 empresas conseguem fazer, a gente foi abrindo, porque, de novo, o que a gente faz é responsabilidade social. A Fará não é uma empresa capitalista, nós somos uma empresa humanista. A gente foca nas pessoas, mas busca também o lucro. Né? Nós não somos ONG. Né? E, justamente, a gente não quis montar uma OCIP, ou uma organização sem fins lucrativos, porque eu queria inspirar outros empresários a poder fazer isso e ganhando dinheiro. Né? Esse foi o intuito de não montar uma organização. Né? Então, com isso, o termo de cooperação, ele está muito fácil de fazer. Né? E a beleza disso é isso. Você pode cancelar a qualquer momento. Então, você que está adotando, você fez lá pracinha. No segundo dia, você está apertado, perdeu o emprego, o teu negócio caiu, você chega na prefeitura, manda uma carta e fala assim, não quero mais fazer. E vice-versa a prefeitura. Olha, eu não quero mais que você esteja fazendo essa área, porque a gente vai fazer uma intervenção, vai fazer uma pista de skate, ou vai passar uma avenida, ou nós vamos ampliar a obra. Então, é muito simples, né? É um processo que é o que eu sempre falo, é o querer, não é o obrigatório, né? E isso que eu acho que é a beleza do termo de cooperação, ele dá oportunidade para qualquer um poder fazer, né? E em 2000, mais ou menos 2004, né, a gente consegue que alivie tanto o processo de adoção, que, de novo, um morador em situação de rua, com um RG e um número de telefone, ele vai lá e ele adota uma praça. Ele não precisa ser jardineiro, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada, ele precisa ter a vontade de cuidar. Porque o objetivo do termo de cooperação é o pertencimento, é fazer as pessoas e as empresas entenderem qual é o seu devido papel. Porque o que eu vejo, eu adoro ser síndico. Né? E o que eu vejo é o seguinte, o cara, ele entra dentro do apartamento dele, às vezes ele pega o cotonete e joga pela escotilha, pela janela do banheiro e cai no jardim, porque o jardim não é dele. O jardim do condomínio dele é do síndico e do zelador. Porque ele paga para cuidar. Né? Então, de novo, é isso que eu vinha discutindo com os paisagistas. É muito não valorizado, né? Então o cara paga 800 milhões de reais, 400 milhões de reais para pegar uma concessão aí de um mobiliário urbano, e a maior biodiversidade do mundo, que foi o que a gente ganhou ali no Conduru, né, que é considerado pelo Jardim Botânico de Nova York, o Jardim Botânico de Londres, a maior biodiversidade do mundo, não estamos falando da esquina, foi por 140 mil reais. É pífio o valor que a gente dá. E, na realidade, eu tinha levado 3 envelopes, porque a gente acaba levando 3 envelopes para você ver se um com preço baixo, um com preço médio, um com preço mais caro. Eu tinha levado um de R$1. Eu podia ter ganho, que só a gente participou, por R$1, a maior biodiversidade do mundo. Então, o valor, mesmo hoje, com esses assuntos climáticos que a gente vem falando, com a importância que tem o clima, o valor que é dado para as áreas de natureza é muito pífia perante o que o cara paga por uma concessão de uma rodovia, de um aeroporto, de um mobiliário urbano, né, que é super importante, mas um vai levar só mídia, o outro vai levar transporte e mobilidade, então você tem aí graus,
Mas o mais importante, que vai fazer a gente sobreviver ou não, ainda hoje, mesmo com toda essa fala, é muito pouco remunerado. Quando eu falo remunerado, não é a pessoa que trabalha lá, né? É remunerado como percepção. É incrível, incrível mesmo, e excelente reflexão. Michel, eu tô pensando aqui, né? Você tá, enfim, há quase 40 anos nesse negócio, com milhares de praças, né? Imagino você tenha visto igualmente milhares de projetos de intervenções em espaços públicos ao longo desse tempo, né? E falando agora com muitos ouvintes que ou são, de fato, arquitetos urbanistas, que fazem intervenções em espaços públicos, com paisagistas, ou mesmo cidadãos que estão preocupados com seus espaços públicos, né? O que você pode dizer que você aprendeu com os projetos, né? Assim, que tipo de projeto deu certo, que tipo de intervenção deu errado, né? E a gente fala isso porque a gente gosta muito aqui no Caos Planejado de trabalhar com evidências, com experiências, né? A gente tem o trabalho de alguns pesquisadores, alguns institutos, né? O próprio, né, começando lá atrás com o William White, né? Um cara que observava espaços públicos em Nova York, anotando como que as pessoas usavam aquela praça, né? Que tipo de mobiliário fazia sentido. Então, puxa, se tiver uma cadeira solta ao invés de uma cadeira fixa, a pessoa vai, digamos assim, usar melhor o espaço, né? Se tiver uma lixeira posicionada exatamente naquele cantinho, o cara vai botar na lixeira, e se não tiver naquele cantinho, o cara não vai botar, sabe? Essas coisas assim, é, de projeto e aprendizado mesmo de espaços públicos, porque é, acho que a sua empresa, né, é um caso excepcional de não só trabalhar a espaços públicos, mas ao longo do tempo, na mesma cidade, né, com múltiplos projetos, né, com a mesma, digamos, população que vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, se é que tem alguma coisa para contar, assim, de algum projeto que ou deu muito certo, ou que vocês implantaram lá atrás e as pessoas não usaram da forma que vocês imaginavam, e que aprendizado foi esse, né, que vocês não repetiram. Fala um pouco sobre isso. É muito legal isso, né? Eu não sou empreendedor, né? Eu não sou executivo, eu sou um desbravador, né? A gente vai aonde nunca ninguém fez nada, né? Então a gente pode descobrir uma cidade, como pode ter que voltar tudo para trás, né? Isso é o que me motiva, né? E é o que eu venho falando agora aqui nas empreitadas que a Fará está entrando, né? Por exemplo, o Parque do Condu, e qualquer um que olha vê que aquilo lá você só vai perder, né? E eu só vejo ganho. Então, hoje é um desafio muito grande, da mesma maneira que em 86, quando eu percebi que era esse negócio que eu queria fazer, de arrumar a cidade para as pessoas. Todos os projetos deram certo, até os que deram errado, né? Todos me deram aprendizado, né? Falar dos projetos, eu vou falar de alguns que são muito bacanas e que deram errado. Por exemplo, a Parede Verde da 23 de Maio. Até hoje é o maior corredor verde do mundo. São 7 quilômetros de parede verde, né? Mas ele foi muito criticado, porque todo mundo falava que foi um gasto muito elevado para se fazer, foram 12 milhões de investimento, né, de um TCA, né, que é um termo de compensação ambiental, de uma obra que uma empresa ia fazer, que era a Tishman, né, que ia fazer uma obra e ele tinha que compensar. A gente conseguiu, junto, né, ao governo, trocar, em vez de ele plantar árvore, fazer o corredor verde. Na época, todo mundo questionou que a árvore é o melhor ser para captar o carbono, né? E ninguém discute isso. A árvore realmente é a melhor ferramenta que existe na Terra para se absorver o carbono, só que não dá para plantar árvore em parede. Né? E como é que você soluciona isso? Então, na nossa visão, existem 3 projetos, né, de plano diretor, que é o que a gente estava tentando implementar lá, que é o sequestro, a captura, né, e o armazenamento. Então, hoje, por exemplo, você tem uma enorme quantidade de árvores que caem na cidade de São Paulo ou em qualquer cidade urbana.
e ela é levada para um espaço onde você queima esse tronco, e esse tronco que armazenou por muitos anos o carbono, ele volta para a atmosfera. Então, a gente tinha criado 3 planos, né? O plano de plantio de árvores, que já existia, né? Então, você compensar plantando árvore, onde pode ser plantado árvore, né? Porque você tem as questões urbanas também. A gente não pode esquecer que a gente vive na área urbana. Existe um regramento de convivência para você plantar também, né? Então, não é, você pode plantar uma do lado da outra. Você tem que ter um espaçamento entre 8 e 10 metros entre uma árvore e outra. Então, você acaba, né, inibindo, né, em alguns lugares que não dá para você colocar, né? Então, plantar árvore. O outro era colocar a parede verde na cidade de São Paulo, que tem aí inúmeras paredes, né, obsoletas, né, onde você captura, e você tem o projeto de você, quando cai uma árvore, em vez de você queimá-la, era junto com o CUFrança, que ele ia capacitar vários céus, né, na cidade de São Paulo, e esses artesãos iam transformar esses troncos em banco, em mobiliário urbano, que ia ficar no próprio local onde a árvore tinha caído. No próprio local que eu digo, não é exatamente onde a árvore caiu, mas assim, naquele bairro onde ela foi, com o QR Code contando a história, o que era aquela árvore, como que aquele artista se inspirou, por que ele construiu aquele objeto, e aí então você teria o processo completo, né, de sequestro, captação e armazenamento, né? E foi um projeto que foi muito criticado, né, pelo volume de dinheiro que foi usado, mas realmente, infelizmente, ainda é um processo caro, esse processo de parede viva, né? Mas hoje, você passa na 23 de maio, é uma das avenidas mais bonitas do mundo, né? E o benefício que ele faz, porque ninguém fala o seguinte: numa cidade como urbana, como qualquer uma que a gente vive, até em Curitiba, quando o caminhão passa, ou o carro passa no asfalto, ele faz uma fricção que ele joga partículas pequenas de borracha, que essa é pior que o dióxido de carbono, que ela entra no seu pulmão e ela gruda. Então, a importância daquela parede verde, porque ela era o seguinte, toda aquela coisa, né, escura, né, do dióxido de carbono e dessa fuligem do pneu, ela gruda na folha. A folha capta isso aqui. E aí, à noite, a gente fazia aquela rega, né, de água circular que a gente tinha lá dentro, que era captada através da chuva, né, e ela caía numa canaleta. E todo mês é retirado mais de 1,5 toneladas dessa borra que a gente levava para uma empresa para ela reciclar isso, né? Então, obviamente, não teve tempo de explicar esse projeto à prefeitura de novo. Ela acabou cancelando, então hoje você não pode mais, através do TCA, você fazer essas paredes verdes, né, que seria muito importante, porque no dinheiro de uma empresa, dificilmente o cara vai gastar dinheiro fazendo isso, porque uma árvore é muito mais barato você plantar do que você fazer uma parede verde, e aí a gente acaba perdendo. Mas o projeto foi super bem sucedido, e o resultado hoje lá é inquestionável, né? Processo de adoção de monumentos. A Fará é a maior restauradora de monumentos sem custo para o governo do país. Não vou lembrar a data precisa, mas, sei lá, nos anos 2000, a Claro patrocinou o Obelisco, que foi uma obra impressionante. E lá teve uma má interpretação da família, que acabou entrando com uma ação contra a Claro, e por ser uma empresa de capital privado, ela teve que provisionar. Na época era 96 milhões de reais, era muito dinheiro, né? E isso abala um pouco a adoção de monumentos. Em 2006, com a entrada da Cidade Limpa, a comunicação nos monumentos acaba ficando muito pequeno, e aí não justificava o custo que as empresas tinham, a não ser pela lei de incentivo, para fazer, né, através do dinheiro sem lei de incentivo, né? E aí perde muito. Até lá, pra você ter uma noção, até 2006 a gente tinha restaurado mais ou menos 76 monumentos, 74 monumentos na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo com a prefeitura 54, e quando baixa essa lei, ele cai para 1. Então, de 2006 a 2022, teve, sei lá, 2 ou 3 monumentos restaurados. E é o que eu sempre questiono. Você vai para Veneza, você vai para
Paris, né? Você vê aqueles monumentos com um patrocinador, e é o que eu sempre falo, representa 4 a 6 meses de uma restauração, de ter uma marca lá pagando essa conta, por uma sobrevida de 100 anos de um monumento. A propaganda ela fica exposta só durante o restauro, e isso já paga pelo restauro, é isso? É isso, né? Então, assim, qual é o benefício, né? Eu me lembro que em 96 a gente fez um trabalho junto com não era era a AES na época, né? Era Eletropaulo, AES, agora é Enel. E também foi uma questão da gente reurbanizar uma favela. E aí o investimento teria que ser 10 milhões de reais, e aí a AES falou assim para mim, pô, Michel, mas é muito caro isso. Eu falei, mais caro baseado em quê? Não, baseado em 2 anos. Eu falei, tudo bem, mas você vai tirar, a matéria é o fim do gato. Então, a Enel me chamou porque tinha um grande problema de roubo de fio, né, e ligação clandestinas. A comunidade tinha 540 casas e a gente fez um convênio com eles, né? Chamamos os líderes comunitários e falamos o seguinte, o que vocês querem para começar a consumir a luz oficialmente? Eu quero que asfalte, eu quero que coloque iluminação, eu quero que faça pracinha, eu quero que faça... Então, a gente fez uma lista e a gente fez um negócio. Se 10% consumir energia oficialmente, nós vamos dar isso aqui, o parquinho mais isso aqui. Se 20% consumir, a gente vai dar isso. E se 70%, a gente chegou até 70%, a gente dá tudo. A única coisa que não podia dar na época, que foi só um caso que aconteceu agora em 2020, foi o problema da canalização, porque era proibido chegar saneamento básico nas favelas, né? Iluminação já podia, né? E só agora em 2021 que quebrou isso, e hoje você pode levar para favelas consolidadas, você pode levar água encanada, que foi o que aconteceu no Rio Pinheiros. Foram feitas 650 mil ligações, né, que eram clandestinas, hoje possibilitando você levar água purificada e esgoto limpo, né, que foi isso que limpou o Rio Pinheiros. Quando eu falo limpar, é tirar o esgoto, né, porque o que falta agora, aquele resíduo sólido que está lá, que é o plástico, o lixo, isso daí quem joga somos nós, não é o governo. Então, são alguns casos, né, que deram errado, mas foi um aprendizado. Hoje, a prefeitura, depois de quase 20 anos, percebeu o erro da lei de adoção de monumentos. Hoje, você pode adotar um monumento colocando até 25% do espaço da tela para ver se reativa esse negócio. Então, no final, Ling, tudo acaba remodelando e dando certo. A gente que mora aqui em São Paulo tem um privilégio. A gente é a 5ª maior cidade do mundo. Nós temos 22 milhões de habitantes. A gente perde para Hong Kong, que é 39, depois eu não sei se é Xangai ou Dhaka, que são 29 milhões, depois são 26, e o Brasil e São Paulo com 22. Qualquer coisa que a gente cria aqui, ela vira referência para o resto, né? Falando para o Ciro Pironti, que é o fundador da Escola da Cidade, eu falo, Michel, as cidades, nenhuma foi projetada para ter mais de 10 milhões de habitantes. Então, tudo que a gente cria aqui, tudo que a gente faz aqui, ela pode virar referência para as outras cidades que vêm crescendo. E esse é o papel da Fará, inspirar empresas e pessoas a fazerem o que a gente faz sem a nossa participação, né? Muito legal, e ótimas histórias. Eu imagino que nesses projetos vocês trabalhem próximo com, enfim, até a Secretaria do Verde, né, que é do Meio Ambiente, São Paulo, que tem, enfim, diretrizes de espécies, de mobiliário urbano, né? Existe no fim do dia até, assim, algum aprendizado que volte para a própria prefeitura, né, do tipo, essas espécies aqui a gente está plantando, mas não deu certo aqui em São Paulo, ou esse tipo de arbusto, sei lá, ou, puxa, antes a gente fazia um mobiliário urbano com esse material e a gente aprendeu que isso aqui não funciona, vamos fazer outro tipo, né? Hoje em dia, inclusive, tem essa discussão da arquitetura hostil, que chamam, né, de bancos para evitar a permanência de população em situação de rua, como que isso vem evoluindo com o tempo e se existe, até pela escala da operação, né,
algum aprendizado de vocês que volta para o poder público, né? Se vocês conseguem, em alguma medida, incentivar melhorias nas próprias práticas municipais. Então, vamos lá, vou responder em duas etapas essa, né? Sim, a primeira. Então, por exemplo, você tem alguns locais em áreas urbanas que você tem muito carro. Então, vou dar um exemplo da Paulista, né? Às vezes você está lá na Paulista, o relógio que está na frente do Parque Trianon, ele fala que está, sei lá, 21 graus. E você vai para o do meio da Paulista, na frente do MASP, na mesma situação, um pouquinho mais longe, fora do parque, está lá 40 graus. Aí o cara fala, pô, o relógio está errado. Não, o relógio está certo. Porque você, num canteiro central, uma Avenida Paulista, meio-dia, com um monte de carro parado ali, soltando dióxido de carbono, aquele asfalto queimando, aquele ferro queimando, aquele concreto queimando, é 40 graus. Então, quando a gente analisa essas áreas, né, e eu comecei a reparando, porque eu não sou jardineiro, eu fiz administração. Né, acabei sendo por jardineiro, porque eu ia fazendo teste e ia perdendo dinheiro. Porque eu contratava os paisagistas, ele olhava a área, né, clima tropical, Mata Atlântica, botava as espécies, e essa espécie, ela morria. Porque você tem o fluxo do carro, que se você olhar meio-dia ou 8 horas da manhã, ele é parado, depois às 4 horas da tarde ele tem um movimento, então quando passa o ônibus, aquilo lá ele balança demais, aquele vento, e morre a planta, né? E o calor é desértico. Então você tem que buscar plantas nativas que suportem, mas tem bulbos maiores. E aí essa experiência a gente passa, né? Então, ou passa para a prefeitura, que acaba adequando ou acaba replicando, né, e mudando o parâmetro, mas a gente sempre tenta colocar isso. Então, sim, né, é feita essa troca. O Ricardo Cardinho é um bom cara que está fazendo um trabalho muito incrível, né, no país. E aí essa questão do mobiliário urbano hostil, eu sempre fui muito contra isso, né, porque, de novo, as áreas que a gente faz é para isso, né, então, você trazer um negócio que você vai hostilizar qualquer tipo de pessoa para sentar no banco, né, ou para utilizar aquela praça, não é o objetivo. Então, aí eu voltando àquela sua pergunta que você falou, o que você pode falar para os empresários que queiram fazer uma pracinha? Primeiro é resiliência, igual as árvores, igual as plantas têm, é resiliência, né? E segundo é você não tornar o público privado, né? E aí todo mundo, quando me responde, não, mas é óbvio, isso é público. Eu falo, tá bom, então é o seguinte, você está preparado para quando você fizer uma área e ela ficar tão legal, tão aberta, que até o teu concorrente vai querer usar? Ah, não, mas meu concorrente não pode usar minha área. Bom, então aí você está privatizando, né? Como é que você vai fazer um Largo da Batata e proibir que a Coca-Cola não vá fazer uma pista de skate lá? E aí eu vou para o segundo. O melhor benefício que uma PepsiCo vai ter é de ver o concorrente dele indo na área que ele cuida. Isso é o público. É onde você faz uma área, e é onde eu vejo, por exemplo, quando a gente ganhou o Parque Trianon, a primeira reunião foi, temos que tirar esses moradores em situação de rua daqui. O cara quer estar aqui porque ele ganha dinheiro. Não é verdade. Como é que você faz uma cidade, né, e o nosso país que cada vez mais está com uma diferença de aquisição, não estou nem falando de dinheiro, porque de dinheiro qualquer país do mundo você tem pobre e rico. A diferença em países como o nosso é o que um pobre pode adquirir. Nos Estados Unidos, uma piscineira tem um carro do ano. Aqui, um piscineiro talvez nunca consiga comprar um carro. Ele vai ter uma moto de 10 anos atrás, né? Sem seguro, sem nenhum benefício, né? Ou nunca vai ter um carro. Então, como é que a gente não torna o público uma área privada? Esse é o grande questionamento dos urbanistas, né, das pessoas. Então, você que está querendo adotar uma praça na frente da tua casa, o maior prazer que você pode sentir é quando alguém está usando, né? É quando alguém, e principalmente um gari, uma pessoa em situação de rua, que naquele momento ele encontra uma paz naquele lugar que você fez, ele sente, abre a marmita dele e vai comer ali. Mas depois ele vai sujar. Tudo bem, você vai lá limpar. Ou você chega lá e ensina para ele onde joga. A gente tem casos que a gente tem comprovação que às vezes a pessoa não sabe nem o que é um lixo. Em São Paulo, a gente já fez uma praça, a Praça Panorama, ali entre o Shopping Cidade Jardim, aquela escola Avenue, são os lugares mais caros de São Paulo,
e tem uma favela ali do lado, chama Jardim Panorama. A gente arrumou aquela praça, e no dia da inauguração, a gente botou palhacinho, perna de pau, obras de arte, umas cestinhos de lixo lindo. Você dava bala, a criança jogava o papel no chão. Você dava o papel dela e falava assim, joga no lixo. Ela olhava, não via o lixo. Ela estava brincando de pique-esconde dentro das cestinhas de lixo. De tão bonitinha que era, eles não sabiam. Então, às vezes, você tem que ensinar e falar assim, isso aqui é lixo, isso aqui é para você jogar. Ou colocar uma placa, aqui você pode jogar seu lixo. Porque, por incrível que pareça, dentro de São Paulo tem gente que nunca viu uma cesta de lixo. Tem inúmeras pessoas que nunca foram num cinema, não sabem se comportar dentro. A gente tem uma carreta cinema que passa dando filme gratuito, é como se entrar numa sala da Cinemark. Tem pessoas que nunca assistiram cinema dentro de São Paulo. Eu não estou falando do lado do Shopping Cidade Jardim. O cara nunca foi no cinema, né? Então, a gente achar que o óbvio, é muito difícil. O óbvio é só para quem faz, né? Então, para você que está querendo entrar, o maior prazer que você pode ter é quando as pessoas usam o teu espaço, qualquer um. E quando você tiver essa junção, no caso do Parque Bruno Covas e no caso da ciclovia, que você é o lugar mais democrático que a gente tem na cidade de São Paulo, isso é onde a gente atinge. Porque o que a gente tem de maior riqueza, principalmente no nosso país, são as pessoas. Tanto é que o maior parque linear da América Latina, que é o Parque Bruno Covas, a ciclovia, o Instagram é feito por um ciclologístico, que é o cara que mais entende de ciclomobilidade na cidade de São Paulo. Fala um pouco mais sobre o parque, né? Qual que é o papel da Fará no Parque Bruno Covas, porque acho que todo mundo, a maioria das pessoas que estão ouvindo devem saber o que é, né? A ciclovia ali do Rio Pinheiros, e o parque que foi inaugurado ali há pouco tempo, né? Um projeto recente, emblemático. Em 2020, a gente já tinha chamado para tentar fazer alguma coisa ali no Rio Pinheiros, sei lá, desde 2010, 2015, né? Toda vez o governo me chamava para tentar falar, pô, vamos adotar, vamos fazer alguma coisa. A gente não estava preparado, né? E até o próprio governo não estava preparado para o modelo de negócio que tinha que ser ter feito lá. Em 2020, a gente ganha, né, o contrato para gerir a ciclovia, né, do lado leste, que é onde tem o trilho do trem. Em 2021, a gente participa da concessão do lado oeste, que é o outro lado contrário à linha do trem, né, para fazer o Parque Bruno Covas. Quando a gente adotou ali, eram aproximadamente 10 mil pessoas entrando mês. Hoje são mais de 320, e só não chegou a 700 porque a gente conseguiu, junto ao governo do estado, as obras do Gabião. O Gabião é aquelas pedregulhos que são colocados na lateral do rio para que não haja erosão, porque quando chovia tinha muita erosão ali dentro do parque, né? E essas obras que ficou um ano e meio, né? Ela acabou, até por segurança, tirando muita gente lá de dentro. E agora que está tudo pronto, capaz até o final do ano que vem, a gente já ter por volta de 700 a 1 milhão de pessoas mês utilizando essas áreas, né? Então, uma área de extrema importância. A gente está falando de uma área de 25 quilômetros, né, de cada lado, onde a Fará detém 22 quilômetros de um lado e 9 do outro lado, né, nas concessões, o resto ainda está com o governo, e é um eixo que ele conecta 50% do estado de São Paulo, aliás, do estado não, da cidade de São Paulo, né? Você está na zona oeste e você vai ao extremo sul, né? Então você tem um fluxo muito grande, muito importante de pessoas que vão passear, que vão treinar e que vão trabalhar, né? Que se deslocam com grande segurança, né, do margem do extremo sul, e vai trabalhar lá no Morumbi, na Vila Olímpia, nos Jardins, no de Pinheiros, né, onde, infelizmente, ainda tem a grande maioria do trabalho. Ali foi um trabalho muito importante, porque quando a gente entrou na ciclovia em 2020, em fevereiro, dia 26 teve aquela grande enchente, que arrebentou toda a ciclovia. E aí o trabalho de reconstrução foi muito intenso, o governo ajudou muito a gente, porque senão não daria, nenhuma empresa privada ia pagar um custo daquele tão grande, reconstruir quase toda a ciclovia. E logo depois, em março, entra a pandemia e é fechado todas essas áreas, né? E é um custo muito alto de manutenção ali, para deixar aquilo lá do jeito que está. E aí a gente entendeu que tinha uma briga muito grande ali dentro,
né, na ciclovia. São 16 concessionários que acreditam que aquela área é de serviço, então eles transitavam ao longo dos últimos 20 anos de carro ali, né, para trabalhar, e não tinha ninguém para perturbar. E aí, em 2010, quando eu falo perturbar, o que eles achavam, né, não o que era de verdade, né? Em 2010, quando é feita a ciclovia lá, começa a ter ciclistas ali, e aí tem uma guerra entre os ciclistas e os servidores ali daquela região, da servidão. Você tinha os funcionários do trem, né, que ficavam ali abandonados na ciclovia, onde não tinha banheiro próximo, não tinha como esquentar marmita, ficavam nos casulos insalubres, né? E você tinha guerras entre os ciclistas, né? Ciclista de alta performance e o restante, né? Ou os cicloativistas, os de passeio, contra o restante, que era o de alta performance. E aí, até percebendo que foi um erro de grafia, porque o que foi fechado? Parques e ciclofaixas de lazer. Vias continuavam abertas. Ali é uma ciclovia, não uma ciclofaixa. Mas na última edição saiu errado no título ciclofaixa, e por isso que a gente foi fechado. A gente até podia discutir com o governo naquele momento e alertar, falar, ó, tá errado aqui, podemos continuar aberto. Mas a gente entendeu que não era o dinheiro que ia resolver o problema, e sim uma convivência. Então, a gente junto, né, com os ciclos logísticos, com os ativistas, Renata Falzoni, Sacha, Paulo do Bike Zona Sul, Tomás, aí Bike Zona Oeste, Bike Zona Leste, Bike Zona Norte, e os ciclistas de alta performance, os professores, a gente sentou tudo numa mesa, tinha reuniões que davam mais de 100 pessoas, para a gente discutir como é que a gente gostaria de ter aquele ambiente e como todos tinham que andar. Se a gente fosse ver a anterioridade, até os servidores a servidão, né, ali tinha que sair, porque antes tinha cavalo e capivara. Então, vamos voltar, então tira todo mundo, volta o cavalo e capivara lá para dentro daquele rio, sai todo mundo. Então, como é que convive capivara, como é que convive os carros de serviço, como é que convive os ciclistas, como é que os ciclistas se convivem entre eles e como os prestadores de serviços convivem. E foi muito incrível. E a gente conseguiu sair de lá com uma regra que fez o que fez se tornar aquele espaço. Aquele espaço é incrível. Realmente mudou a minha vida pessoal, mudou a vida da nossa empresa, e eu acho que vem mudando a vida de muita gente ali. Porque o meu objetivo principal, e aí de novo vocês que estão querendo fazer isso, e tem todo o apoio, se vocês precisarem, a gente vai ensinar também, ou falar um pouco mais, o mais importante que eu sinto é você impactar pessoas que você nunca vai ver na sua vida, que ele nunca vai saber que você contribuiu com o dia a dia dele. E a ciclovia hoje, o parque, eles fazem isso, porque não é só uma área de lazer, é uma área de trabalho e é uma área de mobilidade, né? Nós somos hoje o maior projeto de mobilidade alternativa da América Latina. O maior projeto, aí é do governo, a gente só contribui, o maior projeto de limpeza de um rio urbano no planeta hoje. E nós somos o maior projeto de regeneração humana no Brasil. É uma área onde você tem 3 milhões de pessoas no entorno, diretamente ligado ao rio, virgem, numa das áreas mais carentes e mais ricas da América Latina. Então, hoje, nós queremos ser a primeira empresa, junto com a IMAI, que é a que controla, e o governo do Estado de São Paulo, a gente quer ser a primeira empresa a contratar o SP Urbanismo, que a gente descobriu que pode, para ele desenhar o que pode ser lá linkado com a cidade. Então, a gente descobriu, né, com essa gestão nova aí do Ricardo, que a SP Urbanismo poderia ser contratada por uma empresa privada para desenhar. E lá é o que a gente tem que praticar, né? O não egoísmo, não tornar aquilo lá. Então, não é uma coisa do que a Fará acha, do que o Michel acha que tem que estar lá. Aquilo lá tem que vir um trabalho coletivo, dizendo o seguinte, tem que ser isso aqui. E aí, juntos, a gente buscar patrocinadores para tentar fazer com que aquilo lá se torne. Eu ainda não pesquisei, que não existe, tirando a Ásia, né, entre Europa, Estados Unidos e América Latina, não existe uma oportunidade tão grande, uma área tão grande, dentro de uma área tão urbanizada, para você trazer as coisas mais contemporâneas
nessa questão de convivência social. Eu não estou falando de urbanismo, hein? Estou falando de convivência social, onde a gente vai respeitar primeiro as pessoas para depois construir o que pode estar lá dentro do equipamento. Então, eu acho que a maior oportunidade que está lá, e talvez o maior legado que eu queira deixar, que a minha empresa queira deixar para as próximas gerações, é não ser egoísta de querer contratar um arquiteto para desenhar aquilo lá e fazer isso junto com um órgão municipal, né, e estadual, para que aquilo lá seja feito para todo mundo. Não, bem legal, Michel. Acho que o caso e o tamanho e a escala do projeto exemplifica um pouco, né, exemplifica bem, eu acho, o trabalho que vocês fazem. Agora, fazendo um fast forward aí, para um caso recente, trazendo um pouco de polêmica, né? Eu vou ler aqui uma manchete do Globo, né, da semana passada, que diz o seguinte: Largo da Batata Ruffles, né? Prefeitura de São Paulo concede a área icônica de Pinheiros, do Largo da Batata, a PepsiCo, né, mas recua após críticas, né? E as matérias informam que a Fará, enfim, nesse imbróglio todo, seria um dos atores aí para executar esse projeto. Conta um pouco sobre, né, o que aconteceu, né? Da onde vem a polêmica? Esses são aprendizados, de novo. Esse é um processo de termo de cooperação simples, onde foi feito toda a parte legal, né? Então, dos atores, eu sou o responsável, né? Porque eu fiz o convencimento com a prefeitura, eu que fiz o convencimento, e aí quando eu estou falando eu, não estou nem colocando a empresa, convencimento junto ao cliente, de acreditar num processo tão bacana como esse. O Largo da Batata está, sei lá, mais de 5 anos sem adoção. Está arrebentado. E com um esforço gigantesco da prefeitura em manter ali, hein? Não é pouco o esforço. Mas se a gente não trouxer a sociedade, a empresa privada, para ajudar a prefeitura ali, é chover no molhado, né? A gente tem um problema ali enorme de moradores em situação de rua, que não é o problema eles lá, né? Como eles são tratados, como eles são jogados ali, no ambiente que eles estão, né? A sujeira ali, são mais, assim, todo dia uma limpeza, e você termina de limpar às 7 horas da manhã, 11 horas da manhã, parece que ninguém passou, né? É um problema muito grave que a PepsiCo quis entrar nisso, né? Muito difícil, foi um convencimento de quase 1 ano para a PepsiCo querer entrar, porque, de novo, como é que você garante que porque ele está adotando lá, ele vai vender mais ou vai vender menos? Né? Não tem pesquisa que é tão caro que não paga o custo, né? Então, ali foi feito um processo de termo de cooperação e um de doação. Então, o termo de cooperação, que nem estava mencionado lá naqueles custos, que é o cooperar com a área e cuidar de toda a parte de ajardinamento e limpeza da área. Que é todo dia, a gente ia ter lá 8 pessoas, todo dia, né, das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 por 36, cuidando daquele espaço, para ele estar 100% limpo todo o tempo. E aí, a lei, você tem que seguir alguns parâmetros. Então, você doa o serviço, né? E dependendo do que você vai colocar à disposição de marca, você tem que passar ou não para a CPTU. A gente não ia colocar nenhuma exposição de marca, né? E mesmo assim, a gente entendeu que do que a gente gostaria de doar, por exemplo, lá no que o vereador levantou, estava lá, pista de skate, 60 mil reais. Eu achei uma pista de skate por 3.800. Então, tem sacanagem. Não, a pista de skate que a Pepsi queria doar ia custar mais de 300 mil reais. Não era nem os 60. Os 60 foi o início que a gente começou, depois eles foram se empolgando pelo uso do espaço que ia ter lá, ia ser muito maior. O que a gente tinha combinado com a prefeitura? Que qualquer objeto que a gente iria doar, antes de doar, ia passar pela CPTU. Né? Então, o termo era, isso aqui é o que a gente quer doar, não sabemos ainda, porque a gente vai partir dessas premissas mínimas do investimento. Então, o mínimo que a gente iria investir é isso. Porque, assim, hoje, um equipamento de ginástica custa 68 mil reais, esses equipamentos que a gente tem na cidade, que é feito de aço inox. Eles estão há 14 anos com manutenção mínima. Porque o que as pessoas, e vocês são urbanistas, isso que vocês têm que pensar quando você vai
doar um serviço para um ente, para uma cidade, né? Ou fazer, você tem que se preocupar muito com o que você vai deixar depois. Porque enquanto você está mantendo, ok, mas depois você deixar um custo de manutenção, carregar um custo de manutenção muito caro para a prefeitura, é muito complexo. Então, por exemplo, essa estrutura de aço inox que a gente faz, que custa por volta entre R$ 48.000 e R$ 65.000, dependendo dos equipamentos que a gente vai colocar, a manutenção depois é zero. Eu tenho esses equipamentos em Miami. Em 2014, a gente instalou a primeira estação de ginástica de aço inox ali na frente da Universidade de Miami, um projeto junto com a Universidade de Miami e junto com aquele The Underline Project, que é o que está debaixo daqueles trilhos do trem. Igual o Highline, você tem em Miami um embaixo. De 2014 a 2024, eu gastei $100, $140 de manutenção. $140. A estação custa $10.000 para colocar lá, e depois $140 em 10 anos de projeto. Então, é isso que a gente tem que levar, o urbanista, você tem que levar isso para a cidade. Então, óbvio que na imagem que estava lá, ele pegou uma imagem qualquer e botou lá uma estaçãozinha porcaria. Aquilo lá, depois você devolver para a prefeitura, ou custa muito caro, ou destrói. Então, o processo ele foi todo feito, só que aí teve uma politização do assunto, dizendo que era name right. E não foi. Porque qual era a brincadeira que a gente fez? Puxa, você não pode colocar lá no Largo da Batata, porque nós não vamos mudar o nome, é o Largo da Batata. Né? Adotado o termo de cooperação pelo... Lógico, a Batata faz, sei lá, no mínimo de 4 a 9 anos sem adoção ali naquela praça. Custa caro você manter aquela praça. Então, não tinha no contrato nada relacionado a naming rights, é isso? Nada, zero. E aonde foi talvez, né? Puxa, a gente pode colocar no metrô, nos relógios, dizendo Largo da Batata Ruffles? Eu particularmente não vi nada demais. Eu até sabia que podia criar uma polêmica, mas não nesse caso, né? O Nabil até conhece o termo de cooperação. Eu acho que foi muito injusto, né, o processo. E aonde eu achei que teve uma falha do governo, em vez de chamar todo mundo para conversar, preferiu suspender momentaneamente. E a PepsiCo, obviamente, na sequência, a cancelar. Quem perdeu isso? A população. Puxa, nós não gostamos que você escreveu Lago da Batata Ruffles. Tá bom, pode colocar que agora o termo de cooperação do Lago da Batata é feito pela Ruffles? Pode. Ok, muda. Não gostamos que o banquinho foi pintado de amarelo. O banco foi pintado em amarelo em 2014, que foi quando teve a Copa do Mundo, pintaram de verde e amarelo o banco. A gente foi lá e pintou de amarelo, que era a cor que estava. Por acaso, demos sorte, como também demos sorte na ciclovia que o Santander patrocinou. A pista era vermelha, não foi o Santander que pintou de vermelho. Ela já era. Aí o cara fala assim, já que eu vou ter que patrocinar, eu quero patrocinar uma coisa que está na minha cor. Então, foram situações que a gente podia ter sentado e ter resolvido, porque o que eu falo é o seguinte, termo de cooperação, super importante para as cidades. Talvez São Paulo, hoje, que é uma capital com, sei lá, bilhões de reais no caixa, isso fica um pouco supérfluo. Mas o recado é o pertencimento, é você trazer as empresas e as pessoas. Então, termo de cooperação. Você está na 5ª maior cidade do mundo e você tem pouca área adotada perante o que poderia ser. E nas áreas adotadas, ainda continua, em 40 anos, a empresa querendo aonde ela atua. Aí você pega um contrato com uma empresa que pode estar em São Paulo inteiro, porque uma Pepsi, uma Coca-Cola, uma Danone, uma Nestlé, ela vende em qualquer lugar em São Paulo. Então, ela podia, depois de uma experiência boa, pegar Parelheiros, Hermelino Matarazzo. São 32 subprefeituras na cidade de São Paulo. Tem subprefeitura, o termo tem 40 anos. Há 40 anos nunca celebrou um termo de cooperação. Porque hoje, basicamente, o termo de cooperação é daquele subestabelecimento que está no local, e aí o cara tem que faturar muito para adotar uma área verde que custa caro, ou é uma construtora que só quer arrumar no entorno. Me fala um termo de cooperação que você tem um nome como uma Nestlé, como uma Pepsi, que poderia estar em qualquer lugar em São Paulo. Então, chegar e falar o seguinte, olha,
deu errado, a gente comunicou errado, vamos chamar e vamos falar o seguinte, o que você quer, Nabil? Eu quero também que você adote uma área lá em Parelheiros. Sim ou não? A gente perdeu uma oportunidade de trazer uma marca inspiradora que poderia estar colocando na televisão, que é o mais fácil. E é isso que eu falo, onde perde os termos de cooperação e os patrocínios em cidade. Onde ele perde? É muito mais barato ele assinar uma rúbrica na televisão, no jornal. Ele não vai ter problema. Você pega o próprio Mercado Livre com o Pacaembu, que com um ano lá parado, o cara foi lá, adotou o nome Mercado Livre do Pacaembu e tomou pau. Demorou um ano. Só que em vez de eles abandonarem, eles ficaram junto no processo para continuar o processo. Pagou um bi. Então, assim, em vez de todo mundo falar, pô, que bacana, e aí mudar, o primeiro foi pouco, então, assim, a próxima gestão não vai poder mais comprar. Que é o meu objetivo no Parque do Conduru é isso, que nunca mais nenhuma concessão de parque saia por R$1. É inadmissível. A concessão do Parque Turvos, que é no Rio Grande do Sul, que é a maior queda d'água do mundo horizontal, são 2,8 quilômetros, foi listada por R$180 mil. É ridículo. Então, o meu objetivo nesse processo de concessões de parques naturais é que nunca mais um cara pague para pegar um relógio no Rio de Janeiro e um abrigo de ônibus R$800 milhões, não que não valha, e um parque 180 mil. Esses são os questionamentos. Então, o questionamento ali no Largo da Batata, tirando a... Porque, assim, se você pega no Infomoney, o Meio Mensagem, todo mundo apoiando. Pô, então... E as praças que estão lá que ninguém reclama nas periferias? Esse é o assunto. O assunto é, como é que eu trago um cara que teve a disposição de gastar 1.200.000 de doação, porque é o seguinte, eu coloco aí, em praça em São Paulo, não deve ter doação maior do que 1.200.000 numa praça. Não deve. Não conheço. Fora o que ele gasta de manutenção mensal. Não conheço, e olha que eu faço isso há 40 anos, não conheço outra área em São Paulo que a receber tanto investimento. É pouco, é muito, até mesmo porque só consegue fazer por 2 anos, porque depois vai mudar, tem um projeto da SP Urbanismo para reformar aquela praça de novo, que vai começar daqui 2 anos. Então não poderia ser nada mais. O cara ainda, nesse período, botar uma pista de skate que vai ter que ser removível depois, por isso que custa caro. Vai ter que colocar... Então, a discussão foi tão pífia para uma oportunidade tão grande, não só para Fará, para todo mundo. Então, assim, de novo, aquilo lá vai ficar com dinheiro público, pagando a conta, que sai da onde o dinheiro público? Dos impostos do cidadão e das empresas. Então, assim, é o nosso próprio dinheiro que está indo lá para arrumar, e não é o problema da prefeitura cuidar, porque ela cuida bem. O problema é o seguinte, o cidadão tem o pertencimento. Ninguém acha que a área pública faz parte. A nossa casa é a nossa cidade, não é o nosso apartamento para dentro. Então, espero que a gente tenha o proveito disso, né? E eu vou querer até o fim, né? Porque agora vai surgir o Ministério Público, talvez surja a CPI, aí vai aquele monte de coisinha, né? Banal. Mas são assuntos como esse que me movem e que fazem eu não desistir, né? No caso quando teve os monumentos, eu demorei 16 anos para mudar, e agora mudar a lei. Aqui também, eu quero fazer um processo que vai ajudar outros a poder fazer isso. É pífio o investimento hoje que a gente tem em termos de adoção, em relação à publicidade. No sábado eu fui até para o Rio de Janeiro, estava até falando com a minha mulher. Pô, eu pego as empresas dos meus amigos que começaram comigo há 40 anos atrás, só de botar painel digital, os caras estão 50 vezes com mais recurso de publicidade do que a gente que faz um negócio que eu acredito ser importante. Né? Que eu olho para ela e falo, puxa vida, se eu tivesse esquecido os meus princípios, não que não tenham, né? Eu falo assim, pô, não estou nem aí, eu vou encher de publicidade os locais. Você chega hoje num aeroporto, é uma piada. É placa daqui, placa dali, placa daqui, placa de lá, e os clientes continuam comprando. Né? Numa métrica que burra. Então,
Não estou falando que está gostoso, né? Porque não é gostoso uma paulada dessa. Eu fico muito triste. Primeiro pelas pessoas, né? Que não vão ter o benefício do local, mas também isso pode ser benefício para mim, que pode ser para os outros. E sinto muito pelo cliente, né? Que apostou num negócio super bacana, com uma ideia muito bacana, e sofreu aí no meio do processo. E é mais fácil, falou assim, meu, corta o mal pela raiz. Né? Então, vamos ver. Né? Eu estou pedindo as reuniões no governo para a gente rediscutir esse assunto, né? Uhum. E ver como é que a gente pode melhorar o processo, né? Porque não existe na lei nenhum argumento que justificasse a PepsiCo ou a Fará perguntar se eu podia anunciar nos relógios, no abrigo de ônibus ou no jornal. Ninguém que vai anunciar no jornal pergunta para o governo se ele pode anunciar no jornal. Ah, mas tinha uma praça envolvida. Então, talvez. Então, aprendemos. A próxima vez vai fazer um anúncio que tenha relacionado alguma obra na prefeitura, vamos fazer em conjunto. Prefeitura, esses aqui são os... Mas hoje não existe. Então, não tem nenhuma regra que diga que a gente é obrigado a perguntar. Mas, ok, deu problema? Então, assim, vamos criar uma regra a partir de agora que, na hora que for anunciar um termo de cooperação ou um termo de parceria com o governo, a gente manda antes as peças para o governo aprovar. Só que, para isso, tem que sair uma regulamentação, porque hoje, se eu mandar para o SECOM, por exemplo, o cara vai falar, Michel, desculpa, eu não vou nem analisar, você não pode nem encher, não pode nem ocupar o meu e-mail com uma pergunta dessa. Então, a gente tem que criar um regulamento para que isso se torne rotina e nenhum outro cliente seja prejudicado de querer fazer um ato bacana. Né? Então, é isso. Acho importante isso que você levantou aí, Ling. A gente está aqui para falar de qualquer assunto. O bom, que pode ser, que sempre é bom, e o ruim, que a gente quer tornar ele ser bom. Não, bem esclarecedor. E, Michel, a gente está chegando aqui ao final do episódio. Se tiver mais uns 10 minutinhos, eu queria, enfim, perguntar fazer uma pergunta um pouco mais conceitual ou filosófica, né, em relação a esse assunto de espaços públicos, né? Porque eu acho que não só para urbanistas que acompanham o assunto, como para ou mesmo ouvintes que, enfim, talvez não soubessem, né, o escopo ou o tamanho do papel da iniciativa privada na manutenção de espaços públicos. Acho que uma pergunta que fica, né, é assim, bom, o setor público, não seria o papel do setor público fazer isso, né? Não seria talvez uma das maiores prioridades, né, de uma prefeitura fazer a zeladoria dos espaços públicos? E aí, assim, dentro desse questionamento, né, assim, até que ponto o setor público tem ou deveria ter condições de fazer essa zeladoria, né, numa cidade do tamanho de São Paulo? E aí, entrando nessa, assim, talvez pegando esse próprio exemplo da Pepsi como, né, como case, para eventualmente evitar esses conflitos que vão acontecer, inevitavelmente, né, nessa gestão privada de espaços públicos, porque são, no fim do dia, incentivos distintos, né, dos interesses de uma empresa, principalmente de uma empresa, com um espaço que não tem, digamos assim, a finalidade do lucro, né, como benefício para a cidade. Que é uma pergunta que eu faço de forma recorrente, né? Hoje existe um papel relevante das empresas fazendo essa manutenção, e alguém tem que fazer, né? A gente se beneficia diariamente disso, muitas pessoas até sem saber, né? Mas talvez, né, uma outra forma de colocar essa pergunta, né? No mundo ideal, né, você gostaria de ver mais áreas sendo adotadas, sendo geridas pela iniciativa privada, ou você pensa assim, bom, puxa, seria muito bom se o governo tivesse as condições, né, de manter e de entregar essas áreas para a população e de reforçar suas equipes, enfim, como é que a gente reconcilia isso, né, como cidadão, como alguém que está agindo nesses espaços? Então, eu já vou te responder não, né? Não. Então, você acha que a prefeitura deveria cuidar de tudo? Não, né? A gente institui na nossa vida, né, alguns paradigmas que são totalmente inúteis, né? Então, a gente acha que quem tem que limpar a nossa casa são as mães, ou uma empregada. Então, vamos lá, você tem um casal que tenha dinheiro para contratar uma empregada doméstica.
Aí o filho vai lá e joga a roupa no chão, porque ele tem empregada, a empregada que tem que limpar. Aí você me pergunta o seguinte, pô, mas legal não era esse menino pegar e colocar no cesto de roupa suja, ou ele levar até a lavanderia? Está pagando a empregada tem que ir lá e ficar recolhendo a camiseta do mimadinho que jogou, ou da mimadinha que jogou, né? E a minha geração ainda pior, porque a gente achava que era a mulher que tinha que fazer. Era a mulher, ou a mãe, né? Não é nem o pai, hein? A mãe. E a gente reflete isso e joga para a prefeitura. A gente acha que a prefeitura tem que cuidar de tudo. Não! E aí a gente reclama que a prefeitura é inchada, de tanta gente. Não dá conta. Então, assim, como é que pode alguém comer e jogar o papel no chão? Então, o que eu falo é o seguinte, as pessoas têm que cuidar, não é o governo tem que fazer o frufru no bom sentido, ele passa, dá uma limpadinha, mas o resto tinha que estar limpo. A gente admira quando o japonês vem aqui na Copa do Mundo e depois que eles terminam de jogar o futebol, o cara vai lá e limpa o estádio. Isso é normal, isso teria que ser o natural. Ah, não vou limpar porque é assim, eu paguei o ingresso, porque eu paguei o ingresso e tem gente aqui para ficar limpando. Mas se a gente tiver que computar para ficar jogando todo aquele bando de papel que todo mundo joga dentro do carro, do estádio, o ingresso tem que ser mais caro, né? Então, por que quando você entra num restaurante chique, não tem sujeira no chão? Porque você paga R$ 500 para comer uma pessoa dentro de um restaurante. Que aí o cara troca o prato, você tem 10 caras para lavar o prato, tem 10 caras para lavar o copo, tem 5 caras para limpar o chão, tem 10 caras para limpar, trocar o seu guardanapo quando cai no chão, tem outro cara que pega o seu garfo quando cai no chão. Não custa caro porque o cara quer ganhar um monte de dinheiro. Porque para ele te dar esse serviço, ele tem que botar um monte de pessoas para ter você. Então, a mesma coisa, a prefeitura ou o governo, para deixar o lugar como tem que ficar, se ele não contar com as pessoas, ele tem que gastar um absurdo de dinheiro e mesmo assim não vai dar conta. Então, assim, não. Quem tem que cuidar da cidade é o cidadão. Por isso que chama cidadão, porque senão ele não era cidadão. O cidadão cuida da cidade. A prefeitura dá um suporte para nós. Esse é o pensamento. Chega da gente achar que a nossa mãe tem que limpar tudo. Ou a sua empregada tem que limpar tudo teu. Pô, tem gente que deixa cair a coisa no chão e não pega, não agacha para pegar, porque ele tem uma empregada que ele está pagando. Você não está pagando ela para pegar o que você derruba no chão. Mas a gente tem esse costume. Né? Você vê essas instituições privadas como uma forma, digamos assim, dos cidadãos estarem participando do processo. Esse é o racional. Esse é o importante. Se a gente não tiver o pertencimento, nós não criamos amor. Então, aqui na Fará, quando eu dou palestra hoje, eu não falo dos 3 R's. Eu falo dos 3 A's. Isso que a gente tem que praticar. Amizade, alegria e amor. Se a gente não tiver amizade, alegria e amor, nada adianta. O que adianta a gente falar que se a gente jogar aqui em São Paulo um canudinho no chão, vai entrar na guelra do golfinho lá no Pacífico ou no Atlântico? O cara tá nem aí. Se não tiver amor pelos bichos, pelo seu vizinho, né? E não tiver amizade, e não tiver alegria, não adianta nada. Eu vou falar que não vou jogar isso daqui porque são os 3 R's. E eu estou passando fome. Eu estou brigado com a minha mulher, eu estou brigado com meus filhos, eu estou brigado com meu vizinho. Então, assim, se a gente não aplicar os 3 A's, nada das outras siglas vão servir. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Eu sou agnóstico, né? Eu acredito em Deus, mas que Deus está nas pessoas. As pessoas, para mim, são Deus. Então, eu adoro servir. Eu amo todo mundo. Né? Então, se você não tiver isso como filosofia, como vida, você não vai se importar. Principalmente individualmente. Eu vou cuidar de mim mesmo. Ah, tudo bem, depois outro limpa. Ah, eu pago isso. Eu já tive jardim que eu estava fazendo, que uma mulher parou, estava botando tuiazinha na época de Natal para enfeitar. Uma mulher manda o motorista descer e ele está lá tirando a planta que a gente acabou de plantar na 9 de julho, com o torrão, tudo cheio de terra. Eu cheguei nela e falei, minha senhora, por que você está fazendo isso? Não, porque é bonitinho, eu vou levar lá para minha ceia de Natal, eu vou plantar lá na minha casa. Eu falei, mas a senhora está retirando da cidade? Eu falei, não, mas eu pago imposto, eu posso pegar, é meu. Eu falei, não, minha senhora, isso aqui é de uma empresa privada que está colocando. Ah, então se a empresa pode colocar essas plantas caras é porque ela está roubando. Eu falei, então
espera um pouquinho, eu vou te dar uma que não vai derrubar terra no seu carro. Peguei 2, 3, coloquei no carro dela, deu 30 metros, aquilo lá ia balançando e caindo terra em tudo que é canto, ela abriu a porta do carro e jogou tudo no chão. Então, a gente tem que parar com esse costume, eu pago e eu quero. Não, você paga para te ajudar e não para fazer completamente o serviço. O mínimo, é o mínimo, a gente recolher o que a gente joga no chão. É o mínimo. Não é pedir muito. Não dá para a gente pedir para a prefeitura catar o lixo que a gente joga no chão. Pô, não é possível. E todas, hein? Todas. Uhum. Porque os problemas são proporcionais. Uma cidade que tem menos habitantes, eles têm menos recursos, ele tem menos funcionário. É onde você precisa mais ajudar. Uhum. Gostoso, eu fico às vezes olhando uma pracinha, o cara reclamando que o brinquedo não está pintado, que o... Pô, mas quem estragou o brinquedo, na maioria das vezes, foi a gente mesmo que usou. Ah, não, mas foi meu vizinho. Vai lá e pinta. Você não sabe pintar? Vai lá e pinta. Você. Vai lá, aperta o parafuso. O que custa? Eu te garanto que você só vai gerar admiração do outro cara que está olhando e fala, puxa vida. E é isso que a Fará quer servir. Eu quero servir para inspirar as pessoas. Puxa vida, eu posso fazer isso. Eu estou super incomodado agora, porque tem uma empresa que está entrando também em negócio de jardim, e ele está achando que eu estou querendo lutar contra ele, arrancar placa, colocar. Eu estou errado. Eu tenho que chegar nele e falar assim, pô, você entendeu errado. Não é isso. Eu quero que você continue. É importante que você venha. A gente quer ser inspiração, como você aí no seu programa, nessas suas provocações. Você quer ser inspiração para que outros comecem a falar também de urbanismo, né? Porque se a gente não cuidar da nossa cidade, não há dinheiro, não estou falando que ninguém vai cuidar, a prefeitura está lá para cuidar. O servidor público, é impressionante que esses caras trabalham. E trabalham sendo sempre criticados, achando que são tudo ladrão, tudo vagabundo. Imagina o seguinte, fala para tua mãe, para teu pai ou para tua mulher que você vai entrar agora para trabalhar na prefeitura. Ninguém vai querer, porque você vai ser mal interpretado, vão achar que você vai lá para se acomodar. É nada. Você pega professor, bombeiro, policial, servidor público, pô, são pessoas que se dedicam aos outros, que não têm essa questão de ganhar dinheiro. Porque o cara que decide ser um servidor público, ou um bombeiro, ou um policial, um professor público, ele já sabe o salário que ele vai ganhar. E ele não está nem aí para o dinheiro. O prazer, a riqueza dele é ele passar o conhecimento, ele servir os outros, ele proteger os outros, ele cuidar. Não é o dinheiro. A gente acaba acostumando que no mundo capitalista só vale o dinheiro. Numa certa ponta tem, se você quiser adquirir e consumir freneticamente. Agora, o que a gente precisa para viver? Óbvio, puxa, é fácil o Fará falar, ele tem dinheiro, ele pode comprar tudo que ele quer. Mas não, eu nunca fui consumista. Óbvio que a gente consome. Então, quanto mais você tem, mais você consome. Mas essa é a razão. Olha o que a gente está fazendo com o planeta. Esse consumo de... Eu não sei, mas eu acho que se a gente parasse de consumir durante 5 anos, a gente tem produto para ficar revendendo e reutilizando e ressignificando para o resto da eternidade. A Terra virou um depósito de lixo. Então é isso. Se eu puder passar para vocês, é resiliência. Não jogue o problema para os outros. Resolva-os. Né? E amizade, alegria e amor. Isso que transforma. É isso aí, Ling. Muito obrigado. Obrigado, Ariel. Obrigado, Karina. Obrigado, Roberta. Eu não sei se o Thales ainda está aí. Também obrigado por ter me escutado um pouquinho. Eu agradeço aí o espaço que você me deu. Bom, obrigado, Michel. Um prazer conversar contigo, conhecer a tua história. E já marcamos aqui os arrobas, né? As contas aí para a gente divulgar o episódio nas redes sociais. E, enfim, que nossas cidades fiquem cada vez mais agradáveis, mais verdes, né? Com participação de todos. Obrigado. Obrigado. Nesse episódio, conversamos com Michel Fará. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie.
Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.